Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui como que a venda do Credit Suisse para o UBS impacta os fundos imobiliários que são geridos pela Credit Suisse. E tá bom, se você vive numa caverna, que você não está entendendo o que está acontecendo com o Credit Suisse, calma que a gente vai brevemente explicar o que vem acontecendo com esse banco daqui. Mas na verdade o que acontece é que os bancos, de modo geral, vêm enfrentando uma grande dificuldade de gerar valor, ou seja, uma grande dificuldade de ter lucro aí por mais de 10 anos. E na verdade, quando a gente para pensar nos bancos brasileiros, a gente chega à conclusão que a gente vive basicamente numa realidade paralela. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é o resto do mundo. Como lá nos Estados Unidos, lá na Europa, as taxas de juros dos bancos centrais desses países são muito baixas, a dificuldade é muito grande de você ter uma alta taxa de juros de um empréstimo, por exemplo, sem estar correndo tanto risco assim. Então isso é um ponto muito importante que o investidor tem que entender, que esses bancos americanos, esses bancos europeus, eles têm uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas, porque a taxa de juros lá é muito menor. Quando a gente olha no Brasil, isso é completamente diferente. Emprestar dinheiro aqui é um ótimo negócio. Os bancos eles ganham muito dinheiro na crise e muito mais dinheiro ainda quando a economia começa a engrenar. E essa é uma característica que não é vista em outros países do mundo. Então, os bancos brasileiros eles são extremamente sólidos, muito rentáveis e a gente não vê essas características nos outros bancos ao redor do mundo. Então, se você parar para prestar atenção no balanço de um banco estrangeiro, você vai ver que boa parte das receitas que ele ganha não é com empréstimo de dinheiro, mas sim com uma coisa chamada asset manager, que seria basicamente uma pessoa com muito dinheiro dar esse dinheiro na mão do banco para o próprio banco investir para essa pessoa. Investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir em renda fixa e por aí vai. E o Credit Suisse tinha uma boa parte da receita vindo da parte de asset manager. Era uma parte muito relevante. E o que veio acontecendo com esse banco desde os últimos 20 anos, conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico? Poxa, eles ganharam muito dinheiro, emprestando dinheiro para outras pessoas. Lá de 2003 a 2007, 2008, quando vem a grande crise do subprime, eles realmente têm um grande problema, mas depois se recuperam. Só que como não ficou tão bacana emprestar dinheiro assim depois da crise do subprime, você não consegue emprestar uma alta taxa, você vê que na verdade as ações do banco foram caindo, porque na verdade ele está com dificuldade em gerar mais dinheiro para o investidor, e isso também é visto em vários outros bancos. Só que se a gente der um zoom aqui e ver nos últimos 5 anos a cotação do Credit Suisse, a gente consegue ver que ele acelera muito as suas quedas a partir de 2022. E o que aconteceu também nesse período aqui, entre 2021 e 2022, que fez ele acelerar as quedas das suas cotações? Bem, o que fez acelerar é ele gerar menos dinheiro, ele começar a dar prejuízo, ele está com uma série de problemas. E o que desencadeou esses problemas? Poxa, se não estava tão interessante assim emprestar dinheiro para os outros, ele partiu para a área de asset manager, para gerir o dinheiro dos outros, certo? Só que aqui, próximo ao ano de 2020, 2021, ele comete 2 gigantescos erros de investimento. Ele investe primeiro numa empresa e depois em outra. Então foram 2 erros que ele cometeu em momentos diferentes, que investem em empresas que juridicamente tinham fraude. Ou seja, ele investiu 10 bilhões de uma empresa, depois 5 bilhões em uma outra empresa, e essas empresas eram empresas que não eram ok, eram empresas que tinham fraudes contábeis. E que na verdade esse dinheiro simplesmente sumiu da mão dos investidores. E na verdade isso não foi uma perda da Credit Suisse, não foi uma perda do dinheiro da Credit Suisse, mas sim uma perda das pessoas que deram o seu dinheiro para a Credit Suisse investir. E isso que é o ponto mais complicado, porque eles perderam esses valores e essas pessoas ficaram meio que com o pé atrás da Credit Suisse e começaram a retirar o seu dinheiro de lá. E isso que provocou então um grande colapso da empresa, porque ela tem uma série de custos, ela tem uma série de receita e essa receita vem caindo porque as pessoas vêm simplesmente sacando os seus recursos porque não acreditam mais que a Credit Suisse seja uma boa gestora de recursos frente a esses 2 problemas que ela teve. Então aí mais recentemente, aí no domingo, a Credit Suisse chegou numa situação extremamente complicada e foi comprada pelo UBS por um valor assim totalmente irrisório de 3,25 bilhões de dólares, sendo que a Credit Suisse já chegou a valer mais de 30 bilhões na bolsa de valores. Então realmente é um valor muito pequeno. Mas mesmo assim, mesmo por esse valor extremamente pequeno, o UBS meio que não estava tão afim de comprar assim a Credit Suisse, foi meio que uma obrigação, entre algumas aspas, do governo suíço, porque, poxa, o que ia ser da Suíça pós a quebra do Credit Suisse? Nada, a Suíça ia pra bosta totalmente, porque se o maior banco do país quebra,
poxa, meio que não tem o que fazer, você tá fadado aí a uma grande crise econômica que vai durar aí algumas décadas, talvez. Então a saída mais fácil era o UBS, que era o segundo maior banco suíço, comprar a Credit Suisse e levar junto todos os problemas, todo o dinheiro e tentar ali, com outra gestão, tentar dar um jeito nas coisas. E vale também lembrar que esse valor aqui de compra do UBS da Credit Suisse é muito abaixo do valor que ela vinha sendo cotada na Bolsa de Valores, isso considerando que ela já tinha caído bastante ao longo desse ano. E isso mostra que muita gente então cometeu um erro muito grande em investimentos, achando que a Credit Suisse não iria à falência, e realmente acertaram isso, porque realmente com a Credit Suisse indo à falência, isso destruiria a Suíça e vários outros países da Europa, as suas economias seriam fortemente afetadas pela quebra do Credit Suisse, mas, poxa, essa recuperação não aconteceu, o que aconteceu foi uma venda. Então muita gente acaba se apegando a uma máxima nos investimentos, falando, não, a Credit Suisse não tem como quebrar, e realmente não quebrou, ela só foi vendida a preço de banana, e o acionista acabou se lascando nisso, porque não vai receber de volta o dinheiro que ele investiu na Credit Suisse. Então é um ponto muito importante que o investidor tem que ficar atento, que às vezes ele se apega a algumas máximas que na verdade não acontecem. E então vamos agora sim falar do assunto principal do vídeo, que são os fundos imobiliários geridos pela Credit Suisse e o que vai acontecer com eles. E antes de tudo eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas agora sim a gente vai começar a falar sobre os fundos imobiliários da Credit Suisse. E a Credit Suisse tem vários fundos imobiliários, mas os principais, aliás, deles são o HGRU, o HGLG, também é um fundo de logística muito interessante, o HGRU é um fundo de renda urbana, e o HGRE, que é um outro fundo de lajes e de escritórios da Credit Suisse, são muito interessantes. E o que deve acontecer com esses fundos imobiliários? Bem, antes de tudo a gente tem que falar uma coisa muito importante, que é quem que é realmente o dono desse fundo imobiliário. O dono desse fundo imobiliário é o investidor, é você que tem cotas, que é realmente o dono desse fundo imobiliário. A Credit Suisse, ela é só uma prestadora de serviços que faz a gestão, e aliás vem fazendo muito bem o seu trabalho, mas ela é só uma prestadora de serviços. Já aconteceu casos, inclusive, de um fundo imobiliário não ser muito bem administrado por uma gestão, os cotistas se reunirem, votarem e chegarem à conclusão que eles não querem mais aquela gestão. E aquela gestão então foi destituída do cargo e foi colocada outra empresa no lugar para fazer esse serviço de gestão desse fundo imobiliário. Então, na verdade, quem que manda aqui são, na verdade, os investidores. Se a Credit Suisse for à falência, se a UBS resolver tomar a operação, meio que não importa muito para os investidores desses fundos imobiliários. E todas aquelas coisas que a gente falou sobre a Credit Suisse, deles cometerem erros de investimento e tudo mais, do pessoal tá sacando dinheiro. Bem, quem cometeu esses erros foram a gestão da Credit Suisse lá dos Estados Unidos, lá da Europa. Aqui no Brasil é uma subsidiária do banco que não tem nada a ver com isso. Bem, quando a gente analisa esses fundos imobiliários e o que deve acontecer com esses FIIs, a gente chega à conclusão que tem duas coisas que podem acontecer, mas antes disso a gente tem que falar um pouco sobre a Credit Suisse Brasil, que é a subsidiária da Credit Suisse aqui no Brasil. Enquanto a Credit Suisse, lá do exterior, está fazendo erros de investimento, perdendo dinheiro de investidores, recebendo muitos saques, tendo prejuízo e o negócio está pegando lá, aqui no Brasil não tem nada disso. Aqui no Brasil a gente é só uma subsidiária da Credit Suisse, que dá um lucro bacana, que segue as suas operações, que faz bons investimentos, que tem aí alguns fundos imobiliários sob gestão e tudo mais. Então, partindo desse princípio, partindo que a operação aqui do Brasil tá show de bola, a gente tem duas opções possíveis que a UBS pode aí tomar. A primeira opção é manter essa subsidiária aqui no Brasil, ela chegar e falar, pô, a subsidiária tá dando lucro, não tem problema nenhum, vamos só trocar o nome de Credit Suisse Brasil para UBS Brasil e seguir a vida. Ou ela pode vender essa subsidiária para alguém. E seria interessante ela vender porque ela está precisando de dinheiro. Frente aos problemas que a Credit Suisse vem enfrentando e a compra dela da Credit Suisse, ela está precisando de dinheiro. Ela pode só vender isso daqui e falar, poxa, gera um lucro legal essa subsidiária, vamos vender para alguém, vamos fazer um bom dinheiro, botar no bolso e seguir a vida. Porque realmente representa 0,0001% do resultado a Credit Suisse Brasil dentro agora da nova UBS. Então seria uma posição muito normal elas simplesmente resolverem vender a sua participação aqui no Brasil. E aí venderia para quem? Poxa, eu poderia vender para o Itaú, para a XP, para o BTG, e aí não tem muito como a gente saber o que poderia acontecer, mas eu especulo que muito provavelmente a gestão, ou seja, o time de pessoas que está cuidando de cada um desses fundos imobiliários,
se mantenha inalterada. Porque, poxa, tá dando tudo tão certo, só o HGRE que pegou um momento ruim de mercado, mas tá tudo dando tão certo pro HGRU, pro HGLG, que, poxa, não faz tanto sentido você trocar o pessoal que tá lá. Então você pode simplesmente comprar essa subsidiária, mudar ali o nome e manter ali com o mesmo pessoal, da mesma forma, e tá tudo certo. Então, na minha opinião, qual que seria o real impacto dos fundos imobiliários que são geridos pela Credit Suisse hoje? Poxa, teria um impacto realmente muito pequeno. E se realmente tivesse um grande impacto, uma compra de alguém que mandasse todo mundo embora, por exemplo, poxa, os investidores poderiam se juntar, votar e reverter essa decisão e colocar de novo aquela mesma gestão que estava antes. Agora esse pessoal cria lá uma própria gestora, a gente põe eles, vota ali, tudo certo. Então não teria realmente um grande impacto nesses fundos imobiliários. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos e até o próximo vídeo.